amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Mamães, hoje eu tô com um cenário diferente, eu voltei a trabalhar, então tô aproveitando para gravar os vídeos no horário do meu almoço. Antes eu gravava quando o Miguel estava dormindo, mas agora tá tão corrido que é só o horário do almoço que salvou mesmo. Bom, ainda estou guardando algumas dicas desse retorno no meu trabalho para passar para as mamães, mas estou na fase de adaptação. Logo mais vem uns vídeos falando sobre isso. Bom, hoje eu ainda vou falar o que eu prometi na semana passada. Vou falar sobre o porquê eu fiz tanto isolamento, o porquê eu falo tanto de preservar o máximo possível o nosso bebê de vírus, de isolar, de tudo mesmo. Eu fui muito chata logo desde que o Miguel nasceu, e hoje eu me arrependo de não ter sido mais chata do que eu estava sendo. Por quê? O Miguel, com 40 dias de vida, ele teve bronquiolite. Gente, bronquiolite, ele teve bronquiolite, sério, isso é um assunto muito sério. O que é uma bronquiolite para um bebê? O que o que causa, como identificar? E, gente, é um assunto muito sério. Foi os piores dias que eu vivi na minha vida inteirinha. Foi horrível. Eu não desejo isso pra nenhuma mãe, menos ainda pra nenhum bebê, tá? Eu mesmo tentando isolar ao máximo o Miguel, a gente evitava o máximo de vir visita em casa e tudo mais. A gente teve um surto de gripe no final do ano. O Miguel nasceu no final do ano, o Miguel nasceu em novembro. Em dezembro foi um período de muitas pessoas gripadas e infelizmente uma das pessoas da nossa família mesmo, bem próximo, estava resfriado. Tentou ficar, mesmo estando na mesma casa, tentou ficar longe do Miguel, mas não teve jeito. Foi batata, o Miguel pegou a bronquiolite. A bronquiolite normalmente pega para o adulto, é só o que o Miguel pegou foi o vírus VSR, que para um adulto é só um espirro, é só uma coriza, é só uma tosse. E para uma criança, para um bebezinho que não tem anticorpos, tudo é muito pesado. Ele não sabe só o nariz, então fica com bastante catarro. Então, gente, foi horrível, tá? Foi batata, ele teve contato com a pessoa que estava com resfriado. A gente não saía de casa, mas infelizmente a gente teve uma situação que faltou luz lá em casa, então a gente precisou sair de casa e infelizmente acabou tendo contato com uma pessoa resfriada e foi batata. Foi na sexta-feira, pegou e começou a ter o primeiro sintoma na terça-feira. Normalmente a bronquiolite, ele apresenta os primeiros sinais entre 3 e 4 dias, no caso o vírus VSR, tá? O primeiro sintoma foi uma tosse muito forte. Eu, como mãe de primeira viagem, eu achei que aquela tosse fosse um engasgo. Eu tava desesperada pelo engasgo. Aí depois, com o tempo, com a repetição, eu percebi que era tosse. Aí eu demorei para identificar que era bronquiolite, porque realmente, mãe de primeira viagem, eu percebi que era tosse. Então eu comecei a dar banho de hortelã, achando que ia melhorar, para tentar. Fiz inalação, porque é muito bom mamães terem inalador. Fiz tudo isso, adiantei o agendamento da pediatra. Percebi que não estava melhorando, fui pro hospital. No hospital, eles me ensinaram como identificar como pode haver uma piora da bronquiolite. O que eles falaram é o seguinte: Priscila, conta 1 minuto, conta a respiração dele. 1 minuto, se passar de 40 a respiração dele, corre pro hospital. A bronquiolite, ela evolui muito rápido, mamãe. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Então é assim, ele teve o primeiro sintoma na terça, na sexta ele já ficou internado. Então na terça, ele teve o primeiro sintoma de tarde pra noite. Então na quarta, fiquei tentando fazer inalação, lavagem nasal. Na quinta fui pro hospital, tava com o pulmão limpo. A médica falou só pra ficar observando. E aí, como é que era essa observação? Falou assim, 1 minuto, contar a respiração. Então sabe fazer a respiração? Se passar de 40, ele tá cansado e corre pro hospital. Então assim, comecei a contar, tava com 40, de repente foi aumentando pra 44,
quando, meu, foi batata, fomos pro hospital e de lá ele ficou internado. Bom, nesse mesmo dia que eu fui a primeira vez que eu fui pro hospital, ela me deu essa dica, depois eu fui pra pediatra e falou assim, é bronquiolite. A pediatra do Miguel é maravilhosa, ela é certeira, ela falou, é bronquiolite. Observa, ela novamente falou, observa a respiração. Observamos de manhã, eu fui pro hospital porque ele piorou muito, foi de 40, 44 em um minuto e de repente já tava indo pra 50, então evoluiu muito rápido, ele tava com a barriguinha indo muito pra baixo, então fomos, ele ficou internado. Gente, aí eu vou seguir também, vou te passar algumas dicas até mesmo no hospital. Mamães, quando você tem um filhinho que tá no hospital, que tá com esse problema, fica em cima. É seu filho e é você que cuida do seu filho. Às vezes a mãe tem até um instinto de médica. Eu comecei a aprender várias coisas para poder saber o que era bom ou não para o Miguel. Eu arranjei briga com o médico, arranjei briga com o fisioterapeuta respiratório, mas assim, e todas as vezes eu estava certa, eu conseguia, porque é a mãe que defende. Eu fiquei ali do lado do Miguel o tempo todo. Os 11 dias que ele ficou internado, eu fiquei do lado dele o tempo todo. Eu não voltei para casa em nenhum momento. Precisa. Não é legal a mãe sair de perto. Porque se sair, voltar, você pode trazer outros vírus. Então tem que isolar mais ainda o seu filho. Porque ele tem um vírus, ele pode pegar outro vírus sim. Então tem que se isolar muito mesmo. O Miguel, ele quase foi entubado. Por que ele não foi entubado? Por um erro. Eu errei por ignorância e os médicos também erraram por não me ensinar. O Miguel estava muito cansado, ele não conseguiu o leito de UTI de primeira, então eles me deixaram num lugar, eles falaram que era parecido com o ITU, mas não era, tipo, numa internação no quarto normal. E ali, tipo, eu percebi que o Miguel, as pessoas iam lá, olhavam, mas não fazia muita diferença. Eu percebi que o Miguel estava muito cansado, eu peguei, tava dando o meu peito pra ele, mas como eu tinha pouco leite, como eu já falei algumas vezes nos vídeos pra vocês, eu pedi mamadeira. Falei, me dá a mamadeira porque o Miguel tá se cansando muito. Aí eles me deram e eu dei a mamadeira pro Miguel. Passou um tempo, foi passando um tempo, isso era já à noite, aí foi ficando de madrugada, eu percebi que o Miguel tava piorando. E aí eu peguei, toquei lá, pedi um médico. O médico não chegou, pedi às 2 da manhã. Veio um enfermeiro, passou uma bombinha pra ele. E eu falei, ele não tá bem. Eu tô sentindo, a mãe sente, a mãe percebe. A mãe pode não ser médica, não trabalhar na área da saúde como eu. Eu não trabalho como eu não trabalho na área da saúde. Mas eu consegui identificar como meu filho não tava bem. Eu percebi que o Miguel tava muito cansado, então eu mesmo fazia estratégias pro Miguel chorar menos. Pra ele não chorar, na verdade, pra ele descansar, pra ele dormir, porque eu percebi que ele não estava bem. Então, assim, gente, sempre a gente sabe, e eu acho que o médico tem que ouvir sempre uma mãe. Chamei o enfermeiro, não chamou o médico, não sei se chamou o médico, não foi. Eu sei que eles deram uma bombinha e falaram que ele ia melhorar, mas não melhorou. Chamei de novo, pedi inclusive um café pra eu me manter acordada, pra eu conseguir ficar olhando o Miguel, eles recusaram dar um café. Beleza, fiquei a madrugada acordada com o Miguel. Eu acho que eu consegui, às vezes dava umas pescadas, mas fiquei lá. De repente eu vi que o Miguel, ele tava muito cansado. Ao ponto de ele não conseguir... Sabe quando a criança faz aquela caretinha e não sai o choro? Pior que isso. Ele não conseguia nem fazer a caretinha de tão cansado que ele tava. Eu tava vendo meu filho daquele jeito nos meus braços. Entrei em desespero, comecei a gritar, fiquei louca, fiquei transtornada. Aí ali eles conseguiram arranjar um leito de UTI pro Miguel. Ali eles queriam entubar, só que não entubaram porque eu falei que dei a mamadeira pra eles. E aí o Miguel começou a usar uma máscara que chama VNI. E essa máscara me deixou desesperada. Antes o quarto do Miguel era o tema astronauta. Agora eu não quero nem ver astronauta, porque o Miguel ficou parecendo com aquela máscara. Fiquei desesperada. Eu acho que todas as frases que existem, que as pessoas falam, sentiu o mundo cair, sentiu o prédio desabar em cima de você, todas essas frases pra mim fez sentido e tudo, porque assim, eu não sabia o que era dia, eu não sabia o que era noite, eu não sabia o que eu tava comendo, às vezes me davam comida, eu não sabia o que eu tava comendo, eu não sabia a hora que eu tava comendo, eu
Às vezes eu olhava no relógio, era 3 da tarde, de repente eu olhava no relógio, era 5 da manhã. Eu fiquei direto acordada e eu de mãos dadas com o Miguel o tempo todo. E isso, mãe, faz muita diferença. Eu aprendi a olhar o monitor do Miguel, o monitor de respiração, de cardio, de tudo. E quando eu dava a mãozinha pra ele, a frequência respiratória dele caía bastante. Ele ficava mais tranquilo, porque ele, tadinho, ele estava com medo de estar naquela situação, né? Eu estava assustada, imagina ele. Então, assim, faz diferença a mãe tá ali do lado, faz diferença a mãe tentar aprender. Vou dar um exemplo de uma briga que eu tive com uma das fisioterapeutas, porque o Miguel teve que fazer fisioterapia respiratória. No início começou com 6, depois foi para 4. E aí foi diminuindo. Depois que ele saiu, ele ficou alguns dias com a VNI, depois foi diminuindo até sair pro catéter e foi diminuindo, conforme ele foi melhorando. Uma das fisioterapeutas, não eram todas, que eram diversos, iam mudando, decidia as coisas e não me falava, e simplesmente decidia e não me avisava se ele tinha melhora ou não. Eu peguei, peraí, você tem que me avisar. Se mudou de 6 para 4, você tem que me contar, porque eu fico esperando vocês e tudo mais. E eu quero saber das novidades. E uma que eu tô acompanhando, ok. Esse foi o primeiro desentendimento. O segundo desentendimento foi quando ele saiu da VNI e foi pro oxigênio. Tava em nível 8. E no mesmo dia ela já queria cair para 5. A médica tinha falado que não era para cair para 5, porque era uma queda muito brusca. E eu mesmo, conhecendo meu filho, vendo a situação que ele tava, eu falei assim, não cai pra... Ela falou, eu vou cair pra 5. Eu falei, não cai pra 5. A médica pediu pra não cair pra 5 e eu não quero que caia pra 5. Se ele tá aqui, eu quero que ele fique bem, eu não quero que ele tenha mal-estar nenhum. Ele tá aqui, eu quero que ele tenha a recuperação conforme ele precisa ter. Ela mudou pra 5. O que aconteceu? O Miguel não aguentou e em seguida eu tive que chamar alguém, porque ele começou de novo a ficar aquele cansado. Lá, e eu do lado chamei novamente, porque eu vi que ele não estava se sentindo bem. Chamei a médica falou que não entendeu porque diminuiu para 5. Eu tive que chamar a fisioterapeuta de novo. E aí ela teve que aumentar para 8. Era para cair para 7, 6, de uma forma gradual. Então assim, mães, era um hospital particular, era um hospital muito bom. Inclusive é um hospital de referência infantil. E mesmo assim eu tive todos esses problemas. Então assim, é muito importante tomar todo esse cuidado com o seu filho, ficar em cima, porque assim, eu sei que eles são profissionais, eles são ótimos, só que aquilo lá é o dia a dia deles. E pra gente é nosso filho, é a gente que tá cuidando. Então pra gente é diferente. Pra eles é só mais uma criança, pra gente não. Então assim, tá ali, fica ali do lado, não sai, evita também a família ficar indo. É um momento que tem que sim manter isolado. Gente, ainda mais nessa época que a gente tá cheio de bichinhos, cheio de vírus, é importante isolar ao máximo. Esse período, eu falo um pouco de bronquiolite, tô falando de bronquiolite pensando nas mamães que estão vivenciando agora, esse momento de inverno, porque é um momento que mais acontece de as pessoas ficarem gripadas, ter alguém da família gripado. E, gente, evita. Sinceramente, o isolamento para um bebê de até 3 meses, o bebê só precisa da mãe. E assim, do pai, e a mãe precisa do pai. O bebê precisa da mãe e do pai. Não precisa que fique a família em cima, não precisa. O bebê tem a vida inteira, vai ter muito tempo ainda para curtir a família. Porque, gente, o que eu passei, eu vou mostrar, eu tô tentando passar aqui algumas fotos para vocês do que foi que eu passei. Imagina ver o seu filho com a máscara, ver ele meio cansado, ficar num leito de UTI é muito desesperador. Eu não desejo isso pra ninguém. Então assim, quando alguém fala, eu quero ir ver, não precisa ir ver agora, vê depois, vê quando ele estiver mais resistente, quando ele estiver mais parrudinho, vê quando ele se sentir melhor, quando você se sentir mais segura. Depois que eu passei por isso na UTI, briguei, eu fui atrás, assim, fiquei lá o tempo todo de mão dada com ele, não dormia. Eu fui começar a dormir, falo bem a verdade pra vocês, eu comecei a dormir depois de uns 7, 8 dias dele na UTI, porque ele já estava melhorando, ele já estava saindo da VNI, ele já estava ficando bem melhor. Então eu já
ficava mais tranquila. E aí eu também dormia só quando eu conseguia alguém. Porque assim, eu tomava banho dentro do quarto, eu ficava dentro do quarto o tempo todo. Quando eu pedia, pelo menos pro meu marido, pra ele vir, pra eu poder ficar olhando o Miguel pra eu dormir um pouco. E pra eu poder tomar banho pra fazer alguma coisa. E mesmo assim, o meu marido, como ele vinha de fora, ele ficava longe, ele ficava com máscara, ele ficava com todos os cuidados possíveis. Eu mesmo não me aproximava muito dele, porque eu tava preservando o Miguel o tempo todo. Gente, preservar o nosso filho é a principal coisa, tá? Eu passei por isso. Pra mim é um trauma mesmo. Hoje em dia, assim, tipo, qualquer coisa que eu tenho assim com o Miguel, eu tenho que levar pro médico. Assim, ele vai pra pediatra, mas já aconteceu uma outra situação de eu ter que levar ele pra um pronto-socorro e eu fiquei com medo de não voltar. E voltei, foi tranquilo, mas é o trauma. Eu fiquei assim, depois que eu voltei da UTI, eu fiquei mais de um mês sem ver ninguém, tá? Na verdade, assim, eu via o meu marido, né, tava dentro de casa, mas o que eu mais queria quando eu voltei da UTI era entrar no quarto do Miguel e ficar com ele, agarrada com ele. Porque eu saí assustada, com muito medo. Pro Miguel passou, passou, graças a Deus. Depois eu vou fazer outros vídeos pra explicar como evitar isso. Tipo, se teve bronquiolite, qual o tratamento que fazer pós-bronquiolite, porque existe o tratamento também. Próximo vídeo eu vou falar isso, do tratamento pós-bronquiolite, que existe. E hoje o Miguel, ele tá fazendo um tratamento com uma pneumo pra evitar ter bronquiolite, ainda mais porque é criança, né, pra não ter resfriado e pra ele ter uma vida, né, pra ele conseguir ver as pessoas. Ele tá fazendo um tratamento Mara. Eu vou falar no próximo vídeo como é que é esse tratamento, o que a gente faz. E assim, ele evitou, tipo, os resfriadinhos dele são bem mais leves, não aconteceu mais nada disso. Ele teve um princípio de bronquilite de novo, mas foi bem mais leve, por causa que a gente fez um tratamento intensivão e não ficou internado nem nada. E isso que é assim, gente, o seu bebê teve bronquiolite, ficou na UTI, depois é necessário, é muito importante fazer um tratamento com a pneumo para ele não passar mais por isso. E existe um tratamento muito legal. Para evitar a bronquiolite, é importante o isolamento. É importante que os pais estejam protegidos, que eles tomem muito cuidado. Não há necessidade de ficar saindo muito quando tem um bebezinho recém-nascido em casa. Pelo contrário, evita ao máximo. Mamães que estão gravidinhas, tenta fazer tudo antes. Na verdade, as gravidinhas também tem que tomar cuidado, porque algumas coisas eu fui aprendendo no hospital, porque eu fui conversando muito com as enfermeiras, eu fui conversando muito com os médicos, eu fiz amizade com um monte de gente. Da mesma maneira que eu briguei, eu fiz amizade também. E algumas coisas eu vou contar um pouco dos casos que eles me falam. A enfermeira, ela falou que a neném dela também teve bronquiolite. Por quê? Ela falou que ela estava gripada grávida. E quando a neném nasceu, ela mesma passou gripe pra filha. Ela não pode nem falar que pegou de outra pessoa. Ela mesma passou o resfriado pra filha e a filha ficou dias na UTI. Então, assim, mamãe, segue aí. Existe essa possibilidade também. Então, assim, tomem muito cuidado. Antes do Miguel nascer, eu também já não estava muito disposta. Então, eu fiquei já muito isolada, porque eu queria ficar deitada. Já estava indisposta, assim, não queria ficar andando muito e tal. Então eu já tive esse cuidado sem querer querendo. Então assim, é necessário as mamães tomarem muito cuidado para não ter esse negócio de passar um vírus para o seu neném recém-nascido. Outro porém também que elas falavam que acontece muito, que é visita na maternidade. Às vezes a pessoa, mesmo quando a mãe pede, por favor, põe a máscara, a pessoa na hora de tirar foto com o neném vai e tira a máscara. Não adianta nada, tá? Então, por favor, maternidade, uma coisa que eu já falei em outros vídeos, na maternidade deixa realmente só pra família, até porque é um momento muito íntimo da mãe com o filho, do pai com o filho, é um momento muito íntimo. Os 3, visita em casa também, gente, tenta visitar depois de uns 3 meses, até porque se você não sabe se tem alguma coisa. Hoje em dia, que eu passei por isso, eu tenho até medo de chegar perto de outra criança, porque eu falei, não sei se eu tenho, não sei o que acontece, não sei, Deus me livre eu passar alguma coisa. Na verdade, eu já tinha
desse certo receio, porque eu nunca gostei de, tipo, eu tenho sempre um certo receio, eu sou uma pessoa muito preocupada. Então, assim, já tinha um certo receio, agora eu tenho mais ainda. E olha que eu fui chata e eu me arrependo de não ter sido mais chata ainda, justamente por essas minhas preocupações com o neném. Bom, outra, porém, que me disseram que uma das primeiras coisas que eles me perguntavam nos primeiros atendimentos do Miguel, tem alguém da família resfriado? Ou teve contato com alguma criança? Por quê? Criança, normalmente, quando a criança vai pra escolinha, eles acabam pegando muito vírus e acabam passando entre elas. O Miguel não teve contato com criança, ele acabou tendo contato com uma pessoa da família resfriada, então foi batata. Mas eles falaram que é muito comum, quando tem contato com uma outra criança, pegar. Então é muito comum, por exemplo, a bronquiolite, eles falam que tem muitos casos, assim, de o neném tem um irmãozinho que vai pra escola e o irmãozinho pega o resfriado e passa pro neném. É um caso muito comum. Tá? Então é importante as mães que têm filhos mais velhos redobrar o cuidado com o neném e com os filhos mais velhos para evitar que um bebezinho recém-nascido pegue bronquiolite. Aqui, por exemplo, agora eu tô no shopping, eu saí do meu trabalho, vim almoçar no shopping, eu tenho até outros poréns que já aconteceu sim, tipo, eu trabalhando aqui, quando eu chego em casa, eu tenho que tomar, primeira coisa, eu tenho que tomar um banho, passo álcool, passo tudo, para não passar nenhum vírus para o Miguel. Já aconteceu sim da gente pegar vírus aqui no shopping e acabar passando sem querer, a família inteira pegou. Mas ele já estava bem maior, eu voltei já da licença maternidade, eu já estou com uma vida normal, já estou com uma vida ativa. A gente tem que tomar cuidado sim, mas hoje em dia tá um pouco mais fácil, porque ele tá mais velhinho, ele tem já 8 meses, ele tá gordinho demais. Então assim, tá mais tranquilo. Os 3 primeiros meses, que eu acho que é o mais crítico, que é o momento que é o esterogestação, é um momento que é muito interessante tomar muito cuidado, o isolamento. Eu super indico, gente, porque assim, eu não falo como amiga mamãe mesmo. Faz o isolamento, cuide dos seus filhos, porque assim, ver a melhor coisa mais feliz nossa, é ver o sorrisinho deles, ver eles felizes. E se a gente vê eles dodói, parte o nosso coração, a gente não sabe o que fazer e a gente só quer o bem-estar do nosso filho, né? Bom, eu passei já algumas fotos aí conforme eu vou falando, pra vocês verem como é que foi, o que aconteceu. Foi pesado mesmo. Foi assim, 11 dias na UTI, foi ruim mesmo, não desejo isso pra ninguém, tá? Peço desculpa que eu estendi um pouco o vídeo, tá um pouquinho mais longo, mas eu precisava falar isso, até porque a gente tá no inverno, são umas mamães que estão ganhando um filhinho agora, tomem muito cuidado com as visitas, evita, pede pra usar, se é muito necessário, pede pra usar máscara, faz de tudo pra não ter esse problema, gente. Um super beijo pra vocês, mamães, eu desejo tudo de bom pra vocês e aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco de caso seu bebê teve bronquiolite, qual é o tratamento a seguir pro pós-bronquiolite, porque existe sim. E esse tratamento pós-bronquiolite, vira uma paz. A gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. Chegou um momento assim, eu tava muito no isolamento, eu mesmo fiquei mais de um mês sem ver ninguém. Mais de um mês assim, sem falar com outras pessoas, sem ver ninguém, ninguém assim, tipo, tá, ok, meu marido, que mora com a gente, mas assim, ele também não podia sair. A gente ficou assim, em extremo isolamento, porque a gente tava muito assustado. Aos poucos, a pediatra do Miguel foi conversando comigo, ela falou, Priscila, calma, ele tá um menino saudável, ele está bem, você precisa melhorar, você precisa sair, você precisa ter uma vida normal, o Miguel precisa ter uma vida normal, então pode sim começar a sair. Eu comecei a sair com ele quando ele tinha 4 meses. Com 4 meses foi quando a gente começou a sair assim, com os horários alternativos, ir no restaurante no momento que tava super vazio, fazendo viagens assim, meio que tentando se afastar das pessoas.
E aí, aos poucos, a gente começou a se adaptar, a ter uma vida mais tranquila com o Miguel. E hoje a gente tá super bem. Então, assim, passa. Existe essa bronquiolite? Existe. Eu não sabia nem que existia, existe. É dolorido, mas passa. Graças a Deus passa. É muito importante, mamães, vocês terem um contato de uma fisioterapeuta respiratória. Então, eu vou passar aqui o contato da Dani, que é a fisioterapeuta respiratória dele. Quando ele saiu da UTI, ele ainda precisou fazer um tratamento de uns 10 dias de fisioterapia respiratória. E quando eu percebo que ele tá com o nariz entupido, tá muito congestionado, fica muito ronco, eu mando mensagem para ela e peço para ela fazer uma fisioterapia respiratória para sugar tudo e para ele respirar melhor, porque eu não quero passar por isso de novo. Então, assim, tá aí, segue um contato. É muito importante ter um contato de uma fisioterapeuta respiratória. É isso, mamães. O vídeo tá longo, peço desculpa. Bom, tá aí que eu espero que eu tenha ajudado algumas mamães. Só com contato já fiz, eu acho que já ajuda um pouco. E algumas dicas aí também. Um super beijo, mamães. E se você, mamãe, que tenha, se já viveu alguma coisa similar ou tem algumas dicas de precaução, de ensinar alguma coisa, me manda mensagem no Insta, no amiga_mamãe, e vamos trocar ideias, dicas aí para ajudar mais mamães. Um super beijo.